André, Oi. hoje eu quero falar com você sobre 3 lições que eu aprendi com o nó quadrado. Nossa, mãe, isso é muito legal, né? Porque quando você aprendeu macramê, eu acho que você descobriu coisas sobre você mesma no processo, Foi. né? E você aprendeu coisas que foi capaz de levar para a vida. Sim. Você sabe que o nó quadrado foi o nó que eu tive mais dificuldade de aprender. Foi o primeiro nó que você aprendeu, né? Tirando o nó de laçada. Primeiro o nó de laçada, né? E depois foi o nó quadrado. Para quem já viu sua história lá contando que você teve maior dificuldade, conta um pouquinho rapidinho como foi isso. Então, eu fui para uma oficina aprender macramê, uma oficina de férias, e tinham outras pessoas. Então, a gente fez o nó de laçada e a gente começou a fazer o nó quadrado. A professora ensinou nó quadrado e todo mundo começou a fazer. E eu não conseguia fazer o nó quadrado. Muita dificuldade. Eu não conseguia fazer aquele movimento por trás das 2 linhas e por baixo e voltava. E eu olhava para um lado e para o outro, todo mundo estava fazendo e eu não conseguia. E aquilo foi me dando uma angústia, né? E depois que eu consegui aprender, eu entendi um monte de questões comigo mesma, né? Dentro de mim e dentro da minha cabeça e o momento que eu estava vivendo. E a partir dali, que eu não parei mais de fazer macramê, e como o nó quadrado é o nó mais utilizado, é o nó que a gente mais usa. É o nó que mais usa, né? Mais usa em quase todas as peças. Só quando a gente vai fazer uma peça exclusivamente de nó festonê, por exemplo. Mas o nó quadrado, você usa ele na maioria das peças o tempo todo dia. Eu faço nó quadrado todo dia. E aí eu fui observando e aprendendo essas lições com ele, né? Então, assim, a primeira lição forte, são várias lições, mas assim, eu separei 3 que são fortes na minha vida. E essas lições são lições que valem tanto pro nó, mas que são coisas que você conseguiu levar para a vida, é isso, né? Com certeza, com certeza. Através do exercício do nó, eu aprendi coisas para minha vida, eu trouxe lições para minha vida diária. Eu acho que isso é legal também pra gente poder fazer esse exercício, né? De ver as coisas que a gente faz, as coisas que a gente aprende. E principalmente quando você aprende uma coisa nova, eu acho que você tá aberto para esses aprendizados de caramba, eu descobri uma coisa sobre mim, eu descobri uma coisa sobre isso aqui que de repente eu consigo aplicar em outras áreas. E isso te deixa com um conhecimento muito mais rico, né? Porque você vai aplicando conhecimentos em áreas que não tem nada a ver. Você aprende um negócio no macramê e você aplica na cozinha. Ou você aprende um negócio no macramê e você aplica no trabalho. Eu acho que essas lições que você vai falar aí vão ser mais ou menos por aí. Exatamente. São super aplicáveis em outras áreas. Né? Exatamente. Porque a gente pode aprender coisas na vida e só achar que serve só para aquilo ali. Né? Então eu sei fritar um ovo, então o ovo é só na cozinha e tal. Mas não, toda aquela técnica, todo aquele aprendizado, né? Isso tudo te dá lições para a vida, para os relacionamentos, para aquilo que a gente que a gente vive mesmo, né? O entorno da gente. E o macramê traz muito isso. Muitas lições, né? Muitas lições de vida. Então, qual que é a primeira lição que você separou pra gente? A primeira lição é a persistência. Vou te explicar por quê. Quando a gente faz o nó quadrado, e eu até trouxe ele aqui. Quando a gente faz o nó quadrado, e principalmente quando a gente está iniciando no macramê, a gente tem que ser persistente. A sua história prova isso, né? Se você não tivesse sido persistente, você nunca teria aprendido e a gente não ia estar conversando aqui sobre isso. Nada e essa disso história tinha tão acontecido, tão né? maravilhosa que você teve com o macramê. Exatamente, porque eu aprendi com o nó quadrado a persistência. A primeira lição forte foi a persistência. Essa coisa de você não desistir, de você continuar, né? Não importa que seja fácil, não, mas eu não vou desistir. Eu vou terminar aquilo que eu comecei. Sabe? Essa lição, para mim, ficou muito forte. Daquele dia lá, e eu trouxe para minha vida. Eu não vou iniciar um projeto e vou parar no meio do caminho. Então, é ser persistente. Por quê? Porque para eu aprender o nó quadrado,
eu tenho que ter persistência e eu tenho que treinar muito. Porque os movimentos são repetitivos. Para eu fazer um painel, eu vou fazer um nozinho, eu faço um nozinho. Mas para eu fazer um trabalho, um painel, um suporte com o nó quadrado, ele vai ser repetido algumas vezes, ou várias vezes, se for um painel grande. Então, eu preciso ter persistência nesse movimento. E o que você aprendeu, desculpa te interromper, o que você aprendeu com esse nó que te fez, e mais com o macramê, mas mais especificamente com o nó quadrado, que te fez ter essa persistência? É que eu errei muito. Você errou muito, né? Muito. Eu errei muito, eu tava com vergonha e eu tava quase a ponto de ir embora, de desistir, né, da oficina. E aí eu pensava assim, não, mas eu errei, mas dá pra fazer de novo. A cada errinho você tá dá pra fazer mais de perto novo. de acertar. Sabe? Então eu fui descobrindo que o erro no macramê não era assim, o final das coisas, sabe? Acabou. Errei, acabou, tenho que jogar fora. Não. Você pode recomeçar. Você pode desmanchar e fazer de novo. E isso eu trouxe muito para a vida, né? Essa coisa do recomeço, de você, não, eu errei, eu desmancho e faço de novo. Isso é muito legal. Essa lição. Você tirar o peso do erro. O erro se tornar seu amigo, sabe? Se tornar uma oportunidade de melhora. De melhora. Você olhar o erro com bons olhos, sabe? Ao invés de olhar ele como um monstro, de eu errei, acabou, joguei fora, acabou tudo. Não. Eu errei, mas eu posso melhorar. Eu posso recomeçar. E eu vou fazer de novo. Não vou desistir, sabe? E eu vou terminar isso. Isso, para mim, ficou muito forte, né? Nessa lição da persistência. O de não desistir e de terminar aquilo que eu comecei. Sim. Isso, para mim, foi muito forte. E eu acho que essa relação com o erro torna a persistência algo muito mais tranquilo, né? Porque, poxa, eu não vou ficar aquela coisa, errei, tem que recomeçar. Não, errei, pô. Sim. Acho que eu aprendi uma coisa nova, uma forma, de repente eu vou fazer um pouquinho menos vou assim. Fazer vou melhor, fazer um pouquinho... sabe? E aí o erro não fica pesado. Porque no macramê, eu sempre falo isso, né? Que o macramê, ele tem que ser divertido. Tem que ser gostoso de fazer. Então, é essa coisa de você... eu errei. Mas aí eu vou desmanchando aqui e eu faço de novo. Sabe? Não é levar na displicência, mas é levar na leveza. Sim. Tem até uma frase do Jordan, eu não me lembro como é a frase exatamente, do Michael Jordan, que ele fala sobre... você é o cara que mais acertou cestas, então não sei o quê, é recordista. Ele não é o maior pontuador, mas ele é um dos maiores. E aí ele falou assim, não, eu não sou o cara que mais acertou cesta. Eu sou o cara que errou tantas mil cestas para poder me tornar quem eu sou. Então, é meio que isso, né? O erro é um caminho para você evoluir e não tem vergonha de errar, porque só acerta quem erra. Exatamente, porque você errou, aí você volta e faz de novo. Então, isso é muito legal. Do ditado popular também que diz que quem volta não erra caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você estava indo errado, né? Não, eu vou voltar e vou fazer o caminho certo. Então, é isso. Você errou. Tem a possibilidade de recomeçar? Pô, beleza. Então, a persistência foi a primeira lição que o nó quadrado me ensinou. E pelo que você falou... Além da persistência, você concluir aquilo que você começou. Isso. Né? Porque de nada vale você ser persistente, mas você ir pulando para vários projetos e não terminar nada, né? Não, é terminar o que começou. Sabe? É pensar assim, esse movimento, depois de tanto eu fazer, ele vai sendo absorvido pela minha mão, e aí eu vou errando menos, e eu vou conseguindo mais, mas eu não vou desistir. E eu vou terminar aquilo que eu comecei. Eu comecei um projeto, eu termino aquele projeto, porque aí a cabeça já está pensando em outro. Não, mas espera aí. Eu vou terminar esse aqui. Depois que eu terminar, eu inicio o outro. Eu acho que deve ter um impulso de fazer assim... Poxa, tem uma coisa que eu queria colocar aqui, mas que eu não sei ainda. Então, depois eu termino, eu começo outro e outro e outro. Mas aí eu não acho legal isso. Eu acho que
Se você não termina e começa outro, a tendência é que você nunca vai terminar nenhum. Sabe? Eu acho que você tem que terminar um. Tá, você até não gostou? Ok. Mas o finaliza. próximo que você fizer... Ah, não, agora eu vou inserir isso aqui, eu vou fazer assim. Mas você finaliza. Começou, termina. A segunda lição que o nó quadrado me ensinou foi o equilíbrio. O equilíbrio. Por quê? Quando o nó quadrado é feito, ele é feito para os dois lados. Por isso ele é também chamado de Nó duplo. nó duplo. Ele vai para um lado, depois ele vai para o outro. Exatamente. Ele Na só verdade, é concluído quando faz para os dois quando lados. faz para os dois lados. Então você faz o mesmo movimento espelhado, né? E aí você faz um nó duplo. Se você não fizer assim, não é nó duplo. É outro nó. Tem outro nome. E aí isso eu trouxe para minha vida e eu pensei assim: se eu não tiver equilíbrio, não vou ser eu mesma. Eu vou me tornar o que os outros querem que eu seja, mas eu não serei eu. Então, eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso ser 100% trabalho, porque se eu for 100% trabalho, eu vou me estressar demais e não vai dar. Se eu for 100% curtição, não vai dar, nada. não vou produzir nada. Vai ser vou demitido. ficar só, né? Não vai dar certo. Se eu for 100% dieta, Não vou comer nada. não vou comer nada, não vou comer açúcar, 100%, aquela dieta radical. Eu vou ficar triste. Profundamente triste. Eu sou assim também. Né? Eu vou ficar triste. E não vou ser eu. Tá. Se eu for 100% pé na jaca, eu vou enfiar o pé na jaca, não quero nem saber, tá todo mundo aí. Não vai dar certo também. Vai ter uma hora que vai dar ruim para todo mundo. Então eu tenho que tentar, dentro dessas coisas todas aí, buscar um equilíbrio. Porque o equilíbrio dessas coisas é que me representa. Uhum. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer dieta. Encontrei isto na web. Google, ninguém te perguntou Gente, nada. que isso? Ela faz umas Deixa coisas ela, deixa malucas. Nossa, dá até susto. Mas assim, isso no macramê, então, eu acho que além de você ter o equilíbrio de você fazer para um lado e depois fazer para o outro, porque na vida tem isso, né? Se você dá atenção para um filho só e não dá atenção para o outro, vai dar problema também. Vai dar problema. Você é um pouquinho pro vai lado, chorar, vai reclamar. um pouquinho pro outro, um pouquinho Você pro lado, sabe o um que pouquinho pro outro. acontece? Que é até engraçado. Quando eu tô fazendo live, e aí eu faço uma live no Instagram E no Facebook. faço a live no Facebook. É. Aí depois que eu termino lá de ensinar a peça, eu abro para as perguntas, para as dúvidas. Alguém tem dúvida e tal? E aí eu vou respondendo as perguntas do Instagram e as do Facebook. Sim. Então eu faço uma pergunta daqui, uma pergunta daqui. E você sabe que às vezes eu leio 2 perguntas aqui, aí o pessoal do Instagram já faz assim: poxa, você só tá respondendo a pergunta de lá. Sabe? Então assim, tem que buscar o equilíbrio. Além do equilíbrio... e também, quem não sabe, né? Que você faz live todos os dias, 7h30 no Sim, Facebook. aproveitando para Instagram, fazer aqui. E Mas, além disso, tem, sabe o quê? O equilíbrio da força. é isso que eu ia falar. O equilíbrio da força. Quando eu faço o nó, se eu puxar, eu fiz pro lado direito. E aí eu puxei. Aí fiz pro lado esquerdo e puxei menos, meu nó vai ficar Tortinho. torto. Ele não vai ficar equilibrado. E o macramê, ele tem muito a ver com equilíbrio, com simetria, sabe? Então, você tem que ter esse cuidado, equilibrar também a força da sua mão, né? O jeito como você aperta esse nó. Então, você... E através da peça também, né? É. Se no início você tá fazendo de um jeito e no final você tá fazendo outro, vai perder o equilíbrio. Eu já tive experiências assim, né? Em que eu comecei com o nozinho muito apertado, aí depois eu fui afrouxando mais os nozinhos. Aí no final, quando a peça ficou pronta, que eu olhei e falei... tem alguma coisa estranha aqui. E aí eu fui observar que era isso. Eu comecei apertando muito, depois eu fui afrouxando demais. Então, assim, equilíbrio, sabe? É a segunda lição que o nó quadrado me ensinou. E a terceira e última A lição? terceira e última lição é até interessante, que é manter a distância certa. Como é que é isso? Então, eu vou te explicar. Sabe por quê?
A gente pode fazer o nó quadrado de diversas formas. Não diversas formas, mas assim, em diversos padrões. Criando diversos padrões. Eu crio diversos padrões dependendo diferentes. do que. Então eu posso fazer o nó quadrado em sequência, eu posso fazer ele em sequência, mas dando um espaço entre eles. Eu posso fazer ele alternado e com espaço, ou alternado e sem espaço entre eles. Então eu posso criar vários padrões com um mesmo nó, um só nó. O nó quadrado me ensina essa diversidade de padrões. E esses padrões são definidos pelo quê? Eles são definidos pela distância certa entre eles. Quando eu vou fazer esse aqui, ele está todo juntinho, ele tem a mesma distância. Aqui também, mesmo eu espaçando, eu estou espaçando com a mesma distância entre eles, tá? Aqui também, eu alternei e dei um espaço, mas eu tenho que manter essa distância certa entre eles. Certo. E aí, trazendo isso para a vida, o que seria manter a distância certa na vida? E aí eu fiquei pensando. Tem certas coisas que você quer manter pertinho. Tem certas coisas que você quer pertinho, né? Gente querida e... Gente que apoia seus gente sonhos. Que te apoia, gente que te incentiva, gente que sonha junto. Você quer manter pertinho. Pensamentos negativos que a gente tem. A gente tem. Eventualmente, a gente tem uns pensamentos negativos. Mas a gente tem que manter esse pensamento negativo na distância certa. Calma aí. Vamos equilibrar isso aqui. Vem lá o equilíbrio, né? E a distância certa para que eu não pire. Certo? Para que eu possa me manter bem, me manter feliz. Eu também tenho que manter a distância certa de pessoas negativas. De pessoas que... Sabe aquelas pessoas que só te puxam para baixo? Que, ai, bom dia! Só se for para você. Ai, mas o dia tá lindo. Tá o maior calor. Aí são pessoas que... às vezes você chega cheio de energia e a pessoa consegue consumir sua energia. Então, esse tipo de pessoa, você, é claro, você não pode deixar de conviver com as pessoas, mas você pode manter a distância certa, né? Faz um nó quadrado bem espaçado. Um nozinho quadrado. Alternado e espaçado. Alternado e espaçado entre esse tipo de pessoa. E sabe uma coisa muito interessante? Agora, com esse momento de coronavírus que a gente está vivendo, de pandemia... Agora a distância é literal, né? Nossa, agora a gente tem que manter a distância certa. O distanciamento social, né? E se por acaso precisar ir num banco ou em algum lugar, tem uma distância certa, um limite, né, de metros que você tem que manter ali entre uma pessoa e outra. Então, a gente aprende isso com o nó quadrado. A gente vai trazendo esses aprendizados para a nossa vida. Né? São coisas que parecem assim... que às vezes a gente nem para pensar nisso. Isso que eu acho que é legal. Eu acho que olhar para essas coisas, você consegue tirar mais de uma coisa que você já estava fazendo. Né? Então, você consegue pegar uma dessas coisas e quando você estiver fazendo... sei lá, eu tinha usado o exemplo da cozinha. Tô lá cozinhando, fazendo um negócio e o troço queima e eu fico, putz grilo, que droga, eu nunca mais vou fazer esse negócio. Não, deixa eu lembrar do macramê aqui, eu não desisti e eu consegui melhorar. Então, da próxima vez eu vou fazer melhor, eu vou... Exatamente. Vou aprender com esse erro aqui, vou lidar bem. Exatamente. E é uma coisa que é difícil, né? Não são coisas que você... tem natural, né? Não. Essa coisa você da tem persistência. Você tem que querer muito o que tá do outro lado, né? Então é legal você mas exercitar assim, isso. Fazer um nó quadrado também não é natural. Ninguém nasceu sabendo, né? Todo mundo tem Qual é a única forma de você ficar boa fazendo nó quadrado? É treinando. Horas, né? Horas. Quanto mais você fizer, mais treinada a sua mão vai ficar. E aí, depois que a sua mão tá treinada... E aí fica um processo cada vez mais relaxante, né? Fica fácil. Porque aí a sua mão absorve aquele movimento
Você faz de olho fechado, você faz assistindo um jogo, você faz ouvindo música. E aquilo não é pesado, aquilo é prazeroso. Assim como na cozinha também vai ser. Sabe? Fazer um bolo pela segunda vez, mesmo que você tenha ficado traumatizado, que queimou o bolo da primeira vez. Você tem mais chance de acertar na segunda. Outro dia eu fiz o bolo que, né? Entornou e sujou meu forno todo e queimou, ficou cheiro de queimado. E eu falo, ai, dá vontade de dizer assim, nunca mais eu faço bolo. Mas não, eu já fiz bolo ontem de novo. Então, assim, é a persistência, né? Essa coisa de você saber que eu errei, mas eu posso fazer de novo, eu posso melhorar. E isso de você concluir aquilo que você começou, às Isso vezes é é muito difícil, porque se importante. você fica assim, pô, mas tem um outro projeto que eu quero tentar, aí eu Mas abandono esse calma aqui aí. e tento outro. E Não. abandono o outro, aí quando você vai ver, tem um monte de coisa por fazer, por acabar, que vai ficando pra trás. Agora você me fez lembrar de, por exemplo, quando uma criança tá brincando, e eu lembrei de você, que você gostava muito de brincar, e você pegava todos os seus carrinhos, né? E tudo que tinha rodinha na vida. Não era só carrinho, não. Qualquer coisa que pudesse se transformar ou se identificar com um carro. E aí você ia no corredor da casa. Você lembra que o corredor era comprido, né? E você fazia uma fila de carrinhos do corredor... Engarrafamento. Um engarrafamento. Do corredor até lá fora no quintal. E você brincava com aquilo e daqui a pouco você falava assim, mãe, vou pegar um Lego. Eu falei, peraí. Você já terminou de brincar com os carrinhos? Ah, já. Ah, então se você terminou, o que falta fazer? Guardar. Então vamos guardar os carrinhos, pega a caixa dos carrinhos, vai guardando. Depois que você guardar tudinho, pode brincar de Lego. Então é mais ou menos assim, sabe? Então você começou um projeto, vai até o final. Guarda os carrinhos, sabe? Termina aquele projeto e aí sim, agora você se enche de gás, começa um novo projeto. Não, e como é boa a sensação de concluir, né? Muito boa. Acho que o processo é muito divertido, é muito gostoso, mas Sim. você ver pronto é muito maneiro também. E você, voltando para a história do carrinho, e você ficava feliz porque eu cantava uma musiquinha e aí você ia cantando, ia guardando os carrinhos e tal. Então aquele processo de finalizar era muito legal. E você ficava tão feliz, aquilo era uma outra brincadeira. Guardar era uma outra brincadeira. Então você estava finalizando uma brincadeira que você começou. Então, finalizou um projeto. E aquilo dá satisfação. Quando você termina, você voltava de lá todo feliz. Mãe, guardei tudo! Uhul! Você mesmo comemorava. Então, é a mesma coisa. Terminei meu projeto. Ai, que legal, terminei, que bom. Vai ficar aqui. Agora eu vou começar um outro projeto. Eu vou fazer esse aqui, mas eu vou fazer com uma cor diferente. Eu vou fazer de um jeito diferente. E aí você não para mais. E aí depois é o equilíbrio. A persistência, o equilíbrio e a distância certa. Essas são as 3 lições que você aprendeu. As 3 lições que eu aprendi com o nó quadrado. Muito e que eu trouxe para minha vida e que agora eu tô aqui compartilhando, né, para todo mundo, para que todo mundo também possa ter essa visão, porque às vezes a pessoa não tem essa visão, e né? que quando estiver fazendo o seu macramê possa lembrar também e tirar suas próprias lições do que vai aprender com esse processo, né? Exatamente. E se você tirar outras lições, escreve pra gente. Coloca aí nos comentários que eu vou adorar saber as lições que você também conseguiu tirar do nó quadrado.